Opa! Então, continuando aqui o meu projeto de leitura da Virginia Woolf, eu dei uma pausa na ficção, nos romances que eu tenho lido dela até então, né? Pra ler esse aqui, que é uma obra seminal aqui da autora, Um Quarto Todo Seu, que é um ensaio publicado pela primeira vez em 1929. Esse ensaio aqui é o resultado de uma palestra que a Virginia Woolf deu no ano anterior, ali na Universidade de Cambridge, sobre a mulher e a ficção. E aqui ela vai basicamente explorar como que as mulheres, ao longo ali da história da humanidade, foram colocadas sob a dependência intelectual e econômica dos homens, e consequentemente foram reduzidas ao silêncio quando se diz respeito ali à criação literária e uma participação mais evidente na herança literária universal. Um dos grandes topos aqui desse texto vai ser quando a Virginia Woolf vai afirmar que aquelas mulheres, elas tinham o dom, elas tinham a genialidade ali para a escrita, só que elas não puderam praticar aquela atividade porque elas não tinham tempo, não tinham espaço, não tinham dinheiro, ou para resumir a coisa toda aqui, elas não tinham incentivo. A gente tá falando realmente de uma cultura patriarcal que compulsoriamente limitou ali por séculos as mulheres de uma participação mais efetiva na arte e, consequentemente, na liberdade de expressão. Antes de mais nada, essa aqui foi a minha primeira experiência com a não ficção da Virginia Woolf, após ler ali alguns de seus romances que eu venho lendo aqui ao longo desse ano. Se você tiver interesse, vou deixar linkado aqui embaixo também. Foi fascinante realmente perceber como que as ideias que ela vai desenvolver aqui, né, ecoam também ali nos seus trabalhos ficcionais. Porque nesse texto aqui, a Virginia Woolf, ela vai adotar, então, personas que vão ser, digamos assim, as vozes que vão guiar a gente ali durante a sua argumentação. E essa escolha vai ser muito essencial também para a construção de um discurso que vai combinar ali uma leveza, vai combinar muita ironia e também uma precisão muito analítica. Muito longe de ser aqui uma obra filosófica ou teórica, no sentido mais estrito ali das palavras, né? Esse ensaio é, sobretudo, um argumento que realmente que a Virginia Woolf vai colocar por que a história teve, por exemplo, um Shakespeare e tantos outros gênios ali das letras, né? Enquanto que as mulheres, elas vieram só surgir ali, basicamente, no finalzinho do século XVIII. A gente vai ver a Virginia Woolf destrinchando, com muita ironia, né, todas essas razões que mantiveram tantas mulheres talentosas em silêncio no mundo literário por várias gerações. Então, para ela, essa marginalização feminina não é acidental. Foi uma estratégia ali deliberada de homens que, ao subjugarem, né, aquelas mulheres a tarefas domésticas e servis, eles estavam, então, assegurando a sua própria dominância, deixando aquelas mulheres sem acesso à educação formal, proibidas de trabalhar. Eles, então, estavam se assegurando de que elas ficariam ali financeiramente e, mais importante, intelectualmente dependentes. E essa dependência, então, vai dificultar o ato, então, de pensar de forma autônoma e, consequentemente, o ato de escrever. Vai ser muito interessante porque a Virginia Woolf, ela tá partindo aqui de uma situação, né, de uma ocupação muito específica, que é o ofício da escrita, mas claro, né, que como toda outra ocupação, os motivos desse silenciamento, eles são históricos, eles são sociais. Todas essas perguntas, o que as mulheres faziam nos últimos séculos, o que pensavam, o que eram, permaneceram sem resposta. Não há vestígios da existência delas nas crônicas da época. Para onde foram as mulheres? Então, esse aqui é um manifesto feminista, e o interessante é que a Virginia Woolf, ela não está necessariamente reclamando ou se lamentando. Ela vai, de fato, aqui também celebrar as escritoras que desafiaram ali essas limitações, principalmente ali no século XVIII e XIX. Então ela vai trazer aqui as irmãs Brontë, né? A Emily, a Charlotte, a George Eliot e, especialmente, e aqui ela realmente dá muita ênfase aqui a essa escritora, a Jane Austen. Então a gente está falando de escritoras mulheres que precisavam ali escrever às escondidas, sem o luxo de ter o local só delas. Só que, né, graças a esse pioneirismo, elas acabaram de fato ali abrindo o caminho para a entrada ali da mulher no mundo da literatura, como escritoras, claro. E esse impacto, ele não se estende só ao fato delas escreverem, mas também de começarem ali a alcançar certa independência financeira por meio dos seus escritos. Ela vai apontar aqui também, né, que esse desenvolvimento da literatura feminina, ele foi também profundamente ali marcado por esse atraso histórico do feminismo, né? Ela vai trazer, por exemplo, ali a literatura elizabetana, né, na época do Shakespeare, e como que essa literatura teria sido tão diferente se o movimento feminista tivesse emergido ali no século XVI,
ao invés de ter emergido ali somente no século XIX, né? Ainda assim, não deixa de ser um cenário muito interessante aqui a se pensar. Então, a tese central da Virginia Woolf aqui, né, é ao mesmo tempo muito simples e também bem radical. Ela vai trazer aqui que para que uma mulher possa escrever, ela precisa então de um quarto todo seu e de 500 libras por ano. Então, trazendo esses dois elementos, né, que seriam o espaço físico e a independência financeira, ela vai resumir ali o que seria a liberdade essencial para a criação artística, para que aquela mulher, né, pudesse exercer o seu talento ali nas letras. Uma mulher deve ter dinheiro e um quarto todo seu, se ela quiser escrever ficção. E isso, como vocês vão ver, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e a verdadeira natureza da ficção. Acho que um dos momentos que eu mais gostei aqui nesse texto vai ser quando ela vai trazer ali uma parábola em que ela vai criar a irmã do Shakespeare, chamada Judith Shakespeare, que, é claro, vai ser inventada aqui por ela. Então ela vai contar que essa irmã do Shakespeare era tão genial, tão talentosa quanto o irmão, mas ao contrário ali, né, do Shakespeare, que escreveu tantas obras que redefiniram a dramaturgia, a língua inglesa, a literatura. Essa irmã dele vai passar por vários perrengues e humilhações, nunca conseguiu escrever, até que ela vai tirar ali a própria vida, sem nunca ter conseguido dar vazão àquele seu espírito criativo. É realmente uma das partes mais marcantes aqui, muito boa. E vai ser interessante também outra observação que ela vai fazer aqui sobre leitores homens, que surpreendentemente, ou não, ainda ressoa na maneira como que esse público encara a atividade da leitura mesmo hoje em dia. O que ela vai trazer, né, que esses homens leitores, eles consideram a leitura uma atividade de importância apenas quando associada a temas nobres, como a guerra, por exemplo, ou a história, enquanto que romances e ficção ali, de relacionamentos, ou então passados ali em ambientes domésticos, eles vão ser desvalorizados e classificados como menores por esses homens, justamente por não trazerem, né, na concepção ali deles, essa qualidade mais utilitarista. Ou seja, ela vai trazer como que os homens veem no ato da leitura algo ligado mais ao aprendizado mais convencional, ao invés de entretenimento ou qualquer outro tipo de experiência que um livro de ficção possa proporcionar. Olha só, né? Não é novidade nenhuma que essa dicotomia que reflete, né, essa hierarquia ali de valores ainda afeta a percepção de obras hoje em dia, ainda afeta os leitores homens de hoje em dia, porque há uma matéria que saiu muito recentemente na revista Days, que realmente vai trazer que homens leem menos ficção do que mulheres, por motivos que vão ser muito semelhantes aos apontados aqui pela Virginia Woolf já em 1928, né? 100 anos atrás. Os livros sobre mulheres, por homens, não são livros sobre mulheres. São livros sobre o autor deles, refletidos no espelho. Mesmo aqui na não ficção, a Virginia Woolf, ela mantém uma qualidade imaginativa muito marcada aqui na sua escrita. Todas as suas ideias são apresentadas com imagens muito vívidas, com cenas, situações, associações inesperadas que de alguma forma vão unir ali o subjetivo com informações muito mais sólidas. Então, em alguns momentos, ela vai estruturar isso daqui como se estivesse ali diante de um estante de livros, observando e folheando ali obras escritas por mulheres ao longo ali do tempo. E ela torna a leitura desse texto aqui, né, uma experiência intelectual, mas também um exercício estético. E para quem já está familiarizado com os romances da Virginia Woolf, né, você vai ter muitas ideias aqui que não vão soar necessariamente como uma novidade. Primeiro que sim, ela vai meter um sabor queer aqui, né? Quando ela vai, por exemplo, trazer ali uma passagem de um romance fictício que traz uma tensão ali sexual entre duas mulheres, entre duas personagens. Aí você vai ver como que uma simples frase que é Chloe gostava de Olivia vai ser tão revolucionária, vai ser tão desconcertante e também tão instigante. É também um momento muito bom aqui nesse texto. E tem várias passagens também que me lembraram, inclusive aqui, O Noite e Dia, que foi um dos primeiros romances aqui publicados por ela, principalmente no que diz respeito aqui à personagem da Mary, que é uma jovem ali que trabalha ali no escritório sufragista na Londres da década de 1910, né, no pré-guerra. Vai refletir também, né, como que aquelas reflexões, elas já vinham cozinhando ali, né, na Virginia Woolf, já fazia um tempinho. Livros têm uma maneira de influenciar outros livros. A visão criativa em si parece queimações em chamas, e não há limites para o alcance da chama, ou para a sua força ou beleza.
É isso, gente. Eu gostei muito desse texto aqui. É muito interessante porque a Virginia Woolf, ela tá escrevendo ali, né, do alto do movimento modernista. Quando isso aqui foi publicado, as mulheres britânicas já tinham conquistado o direito ao voto já fazia 10 anos. E, obviamente, todas as questões sobre feminismo, sobre papéis de gênero, elas evoluíram muito ao longo dos anos. Hoje, digamos assim, a gente já tá em outro patamar da conversa, mas ainda assim, essas aqui são ideias que não envelheceram, ou se ao menos elas servem então para abrir caminho para tantas outras ideias, para tantas outras discussões. Eu gosto como esse livro aqui é bem irônico, mas ele não é também excludente, e a coisa mais radical nele tá realmente em como que ele vai passar todo esse caminho que parte de uma coisa muito mais lúdica até um desfecho bem coerente para provar realmente o ponto do que está sendo dito aqui. Então esse aqui é um livro essencial para se entender a literatura por esse viés feminino, especialmente porque ele também é um convite à reivindicação ali de espaços, de questionamentos do status quo, de realmente de transformar suas realidades. E a Virginia Woolf é uma escritora muito classuda, né? E não vai ser diferente aqui, justamente quando ela vai cutucar, embora ela não vá usar esses termos, né? Vai cutucar ali o que seria a masculinidade frágil, e realmente baniu as mulheres por tantos anos da literatura, do exercício da escrita, e que ainda afasta os homens ali da leitura de ficção, né? É um livro de 100 anos que poderia ter sido escrito hoje. Muito bom mesmo. E se você gostou aqui do vídeo, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se você não gostou, me conta aqui nos comentários por quê, né? A minha próxima leitura da Virginia Woolf deve ser então aqui o As Ondas, que é um romance que eu tô muito ansioso pra começar e não deve demorar pra que ele apareça aqui pelo canal. Por enquanto, eu vou seguir lendo só a prosa aqui da Virginia Woolf, né? Mas com certeza eu quero ler também outros trabalhos ensaísticos dela. Enfim, é isso. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.